Glória a Deus, você pode se assentar em nome de Jesus. Gente, eu queria fazer uma pergunta para você que está aqui no nosso PowerPoint. Eu vou começar com essa pergunta para você. Você é uma pessoa revolucionária ou é um conservador? Os revolucionários, pessoas com tendências revolucionárias, são pessoas que gostam de mudanças. São pessoas que, quando chegam num lugar, elas gostam de mudar processos, olhar para o futuro, estabelecer outras normas, outros princípios, ir adiante. Elas assumem qualquer coisa, elas falaram para elas, vamos fazer uma mudança aqui, mudança com elas mesmas. Adoram uma mudança. Quantos aqui são revolucionários? Gostam de uma mudança? Muito bem. Aquelas mulheres que chegam na casa, que a decoração não demora muito tempo, o marido chega um dia e o sofá está num lado da casa, né? De um lado da parede, depois chega lá, está do outro lado, mudou tudo. Homem também gosta das mudanças. Vamos mudar de casa. Nós aqui, por exemplo, nós mudamos 11 vezes de casa. E quem é conservador aqui? Conservador. Pessoas que gostam das coisas como estão, por que mexer? Por que vai mudar? Deixa as coisas como estão. Por que a gente vai se incomodar? Para que vamos se incomodar? Tirar isso daí do lado. Olha, isso vai dar um trabalho tremendo. As coisas sempre foram feitas dessa maneira. Vamos manter dessa maneira como sempre foi feita, porque até aqui funcionou. Em time que está ganhando, não se mexe. Esses são os conservadores. Os conservadores olham para o passado. Como tem gente olhando para o passado. Né? A gente está vendo muita coisa do passado voltando. LP. Meu Deus do céu, isso acabou nos anos 90. Eu tinha 20 e poucos anos. Aí agora eu tenho 50 e quero voltar com o LP. E está aí o LP. O CD. A minha esposa diz assim, não, bota fora esse CD que tu tem aí. Isso vai virar relíquia daqui a um tempo. E já está vindo de novo. As pessoas que olham para o passado. Esse é um jeito de ver a vida, de abordar. Cada um de nós tem um jeito. Quantos aí são conservadores? Levanta a mão aí. Você que tem uma tendência mais conservadora. Não precisa ser velho para ser conservador, hein? Tem gente que já nasce, entendeu? Não mexe as coisas. Deixa tudo ali do jeito como está. E aí a gente se pergunta, e Jesus? Será que Jesus era um revolucionário ou um conservador? Aqueles que são revolucionários gostam de dizer Jesus era um revolucionário, porque isso bate no coração deles, porque gostam da mudança. Então Jesus está no meu lado, gosta de quebrar com tudo, desmanchar tudo. E outros que são conservadores gostam de olhar para Jesus como alguém que mantém os valores. Deus, pátria e família. Conservador. Jesus era conservador. E aí? Aí nós vamos ler o texto bíblico que é muito importante para a nossa vida espiritual, nossa espiritualidade, no Sermão do Monte. E continuamos. Que está no capítulo 5 e no verso 17. Vejam só, Jesus vem e nasce dentro de uma história em um mundo extremamente religioso. Extremamente religioso. Ele nasce para cumprir uma história. E ele, então, falando sobre esse questionamento revolucionário ou conservador, ele
faz a seguinte declaração no capítulo 5 de Mateus, verso 17. Vejam que esse texto aqui tem uma importância central para nós. Não pensem que eu vim abolir a lei de Moisés ou os escritos dos profetas. Conservador? Vim cumpri-los. Eu lhes digo a verdade, enquanto o céu e a terra existirem, nem a menor letra ou o menor traço da lei desaparecerá até que todas as coisas se cumpram. Portanto, quem desobedecer até o menor mandamento e ensinar outros a fazer o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Mas aquele que obedecer à lei de Deus e ensiná-la, será considerado grande no reino dos céus. Opa, Jesus é conservador, aleluia. Mas aí então Jesus chega e diz assim, aí ele quebra. Ele diz assim, mas eu os advirto, a menos que a sua justiça supere muito, diga comigo, muito, a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vocês jamais entrarão no reino dos céus. Vocês não vão participar da realidade de Deus, a menos que a justiça de vocês supere muito. Revolução. E aí nós ficamos, como é que é isso aí? Bom, vamos ver aqui. Jesus, na verdade, se mostra, nesse texto, tanto conservador como revolucionário. E nós precisamos entender como é que isso funciona para nós, porque a nossa vida espiritual, ela precisa entender essas coisas. São coisas que não são tão óbvias, mas que a gente precisa ter muito claro, porque vocês sabem que todo o movimento espiritual, igreja, em todos os séculos, em todos os momentos, e a nossa própria vida espiritual passa por ciclos, e muitas vezes nós entramos em um ciclo de decadência. Quer dizer, nós começamos, Deus faz uma obra na nossa vida, Deus faz uma obra na igreja, Deus faz uma obra na história, e aquilo é tão belo, bonito, maravilhoso, cheio de bons frutos, mas daqui a pouco começa um pequeno desvio. Um desvio de mentalidade, um desvio de compreensão, um desvio de entendimento, um desvio de devoção. E aquilo que começa de uma forma tão bonita, termina de uma forma tão absurda, bizarra, triste. E nós precisamos entender essas coisas para que a gente não entre no ciclo de decadência nas nossas vidas. Amém? Você provavelmente está no momento da sua vida firme com Jesus, servindo a Jesus, contente, feliz. E você precisa estar muito atento. Como é essa questão de ser conservador e revolucionário? Porque daqui a pouco a gente perde o caminho e não entende bem. Jesus fala uma palavra aqui, e ele repete muitas vezes aqui, que é a palavra cumprir. E que a gente não entende muito o sentido da palavra cumprir. Quando a gente olha aí, cumprir parece que é apenas fazer, praticar. Mas é mais do que isso. Jesus, na verdade, está dizendo que ele veio completar o sentido da palavra cumprir. É que ele veio completar. Quando você leu o Antigo Testamento? Quando você leu o Antigo Testamento aí? Pouca gente. Em Salmos, você já leu Salmos ou não? Quem é que já leu Salmos aí? As pessoas não gostam muito de ler o Antigo Testamento porque ele é diferente.
Mas Jesus está falando aqui do Antigo Testamento. Todo o Antigo Testamento, tudo que você lê, quando você lê com atenção e com entendimento, você vai ver que todo o Antigo Testamento aponta para Jesus. Jesus disse que veio completar. O Antigo Testamento sem Jesus, ele é incompleto. Presta bem atenção. Enquanto Jesus não chega, a palavra de Deus está incompleta. Há algo prometido no Antigo Testamento. Há coisas misteriosas no Antigo Testamento que só nós vamos entender quando vamos em Jesus. E Jesus disse: eu vim completar. Quando ele disse que ele veio cumprir, ele veio completar. Então você lê lá no Antigo Testamento, você vê os cordeiros sacrificados. Quem é o Cordeiro de Deus? Jesus. Ao morrer, acabou. Jesus morre, acabou. Acabou o sacrifício. Ali, no Antigo Testamento também diz que Jesus é o servo sofredor, e todos liam na sinagoga: quem é o servo sofredor? Quem é esse que morre pelos outros? Quem é esse que carrega a culpa da nação? Quem é esse que leva sobre si as suas enfermidades? Eles não sabiam quem era. E Jesus é o servo sofredor. Eles leem lá atrás que haveria, Moisés disse assim: um dia vai vir um profeta como eu. Haverá um profeta ainda maior do que eu, no futuro. Quem é esse profeta maior do que Moisés? Quem é? Jesus. O Antigo Testamento aponta. A gente vê no meio do deserto o povo com sede, e então Deus manda bater na rocha. E então batem na rocha e sai água. E muitas pessoas diziam: mas que milagre é esse? E o Novo Testamento diz que a rocha era Cristo, a água da vida. Todo o Antigo Testamento, você vai ver, aponta para Jesus. Ele removerá toda... Aqui nós lemos o texto que leu a Tati aqui. É um texto que aponta para Jesus. Ele removerá as manchas, o pecado da nação. Quem removerá? O sacrifício de Cristo, o perdão de Jesus. É esse que haverá de arrancar. Então, todo o Antigo Testamento. Por isso, quando Jesus diz assim: eu vim cumprir, ele está querendo dizer que eu vim completar, dar o sentido. Então, de certa forma, ele é conservador, porque ele não risca uma vírgula da lei, mas ao mesmo tempo é revolucionário, porque ele muda completamente o papel da lei e o que a lei faz em nós. Porque antes, a lei, a gente lê ali os mandamentos, a lei nos condena. Mas aí com Jesus nós temos um novo sentido. Todos leem. Os 10 mandamentos vocês conhecem, né, gente? Quantos conhecem os 10 mandamentos aí? Não vou pedir para dizer tudo de cor. Diz um mandamento aí. Não matarás, isso aí. Outro mandamento, vamos lá. São 10, dá para... Mandamento, 10 mandamentos. Não terás outros deuses sobre ti. Não usarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Não cobiçarás a mulher do próximo, amém. E aí temos vários mandamentos, temos 10 mandamentos. Tá? Isso é o centro da aliança. Mas esses nãos, eles mais nos acusavam do que nos libertavam. Meu Deus do céu, será que eu consigo cumprir todas essas ordenanças? E Jesus disse que ele veio completar, ou seja, Jesus veio nos trazer um sentido mais profundo a respeito daquilo que nós lemos no Antigo Testamento, um sentido muito mais profundo, porque eles, como nós muitas vezes, nos perdemos. Por exemplo, nós nos perdemos, gente. A gente deteriora o sentido das coisas. Daqui a pouco, sabe quando
A gente deteriora o sentido das coisas quando a gente diz assim, eu tenho que. Toda vez que você diz assim, eu tenho que, você perdeu o sentido do mandamento de Deus na sua vida. Você diz assim, eu tenho que ir no culto. Bah, aí já está indo no espírito errado. Entendeu? Porque, na verdade, o sentido da palavra é alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ou a pessoa diz assim, eu tenho que dar o dízimo. Já perdeu totalmente o entendimento da coisa. Por quê? Porque, na verdade, que bom que eu posso dar o meu dízimo porque eu fui abençoado. É sinal de que eu fui abençoado primeiro. Eu tenho que ir no grupo familiar. Que coisa triste, né? Eu tenho irmãos que me amam, que se importam comigo, que oram por mim, que estão sempre me trazendo a palavra de Deus. É uma coisa muito triste ir no grupo familiar. Vejam só, e quando eu coloco o tenho que, perdi o sentido. E aquele povo, ele perde o sentido também no meio do caminho. Porque Jesus fala aqui da justiça, cumprir a justiça, da justiça. Você sabe o que é justiça? Justiça, presta bem atenção, é o relacionamento correto. E isso aí é o cerne dos 10 mandamentos. É o relacionamento correto com Deus e o relacionamento correto com as pessoas. Isso é justiça na Bíblia. Tá? Não é algo que a gente está relacionado com o sistema jurídico. Justiça é o relacionamento correto com Deus e o relacionamento correto com as pessoas. Uma maneira correta de me relacionar com Deus e a maneira correta de me relacionar com as pessoas. Só que a gente perde isso de vista. Quer ver? Tem igrejas que perderam completamente de vista o relacionamento correto com Deus e fazem barganha com Deus. Barganhas. Se eu for a 7 cultos seguidos, Senhor, me dá um carro. Vou ir a 7 cultos seguidos, fazer a oraçãozinha, aquela que tem que fazer, e Deus vai me dar um carro. Isso é barganha com Deus, é um relacionamento completamente distorcido, e Deus não se relaciona assim. Se alguém faz isso, não está fazendo para Deus, porque Deus não é assim. Deus primeiro nos dá. Sempre tenho ensinado isso, Deus primeiro nos dá. Ele só nos pede aquilo que Ele nos deu primeiro. Diga comigo, Deus só me pede aquilo que Ele me deu primeiro. Então, se Deus diz assim, perdoa, por que Deus diz para você perdoar? Por quê? É isso aí. Então, o relacionamento correto com Deus é isso. É entender quem Deus é. Essa é a justiça que Jesus está falando. E me relacionar com o meu irmão. Relacionamento correto com o meu irmão. Respeito pelo meu irmão. Respeito pelas pessoas. Cumprimentar as pessoas. Considerá-las. Elas têm uma dignidade, uma importância. Todas as pessoas têm uma dignidade. O velho, a criança. As pessoas que eu não gosto também têm importância. Então, todos eles são desse pacote da justiça. Essa é a justiça. Mas, infelizmente, a gente vai perdendo no caminho. Então, tem gente que ensina até a fazer oração de feitiçaria. Quer dizer, você ora contra o seu inimigo, Senhor, arrebenta ele pelo meio, Senhor, mostra. Aí tinha uma música, me lembro, a minha vitória tem sabor de mel. Conhece essa música? A minha vitória tem sabor de mel. Tem sabor de mel. Essa música é pura vingança. É o cara se deleitando na morte dos inimigos. Agora tu vai ver. Tem sabor de mel a vingança. Ela fala vitória, mas podia substituir por a vingança. Esse não é o relacionamento, não é o que Deus nos trouxe. Essa não é justiça, porque se perde no meio religioso essas coisas. E a nossa espiritualidade, aquilo que Deus planejou para nós, pode se perder no meio do caminho. Por isso que Jesus disse assim, não pense que eu vim abolir, eu vim completar, eu vim dar um sentido que as pessoas perderam na sua vida espiritual.
Eu tenho falado, e eu não canso porque isso é uma coisa que eu estou sempre estudando, de me surpreender com as regras que inventavam na época de Jesus. Todos os dias eu descubro uma nova. Né? Uma regra, né? Vocês sabem que eles eram obcecados com a observância do sábado. Eu já falei algumas regrinhas do sábado, descobri uma outra regrinha que eles tinham para o sábado, que não podia trabalhar no sábado. E olha só, tinham um medo tão grande de transgredir o sábado. Não era só descansar, era fazer de tudo para não transgredir o mandamento. Que eles, por exemplo, criaram uma regra que não podia tocar em objetos que lembrassem trabalho. Martelo, caneta, dinheiro. Então não podia tocar nessas coisas no dia de sábado. Mas não contentes, isso não está na palavra, não está na Bíblia. Mas não contentes com isso, eles criaram uma outra regrinha. Eles criaram uma regra de que tudo aquilo que tocasse um martelo, o dinheiro ou uma caneta, tudo isso ficava, se tivesse uma mesa que tocasse essas coisas, ficava contaminada também, não podia tocar na mesa. Vejam só a obsessão, a loucura que pode a espiritualidade de uma pessoa chegar. E aí eles vão montando, presta atenção nisso aqui. Você sabe quantas páginas tem essa Bíblia aqui, minha Bíblia? Quantas páginas tem? Tem 1000 páginas. Tá? Eles montaram um esquema de ordenamento, de regras, que se transformou no famoso Talmud babilônico. Sabe quantas páginas tem de regras detalhadas sobre cada item da lei? 6.000 páginas, são 6 Bíblias dessa aqui, de regras, de obsessões, de perda do caminho e da essência. Então quando Jesus diz que veio cumprir e completar, ele está dizendo que ele vem trazer um sentido novo. Um sentido novo. E isso quer dizer que a lei deixa de ser uma acusação em Cristo, presta atenção. A lei deixa de ser uma acusação para se tornar dentro de nós uma orientação espiritual. Então Cristo vem nos libertar dessas obsessões, dessas loucuras, dessa vida extremamente detalhada. Porque vejam só, quando a gente se torna, e a gente vai ficando velho, presta atenção, a gente vai ficando velho na fé. À medida que você vai ficando velho na fé, você começa a criar suas próprias regras espirituais. E você começa a dizer no seu coração, não, crente tem que ser assim. Crente tem que ser assado. Você olha, bate o olho, olha a aparência e diz assim, não, isso aqui não pode ser crente. Não tem. Você começa a olhar para a aparência. E aí, a gente vai perdendo a essência de viver para Deus, que é o relacionamento correto com o Senhor e o relacionamento correto com as pessoas. E o que nós vamos nos tornando? E que Deus nos livre, cada um de nós que está aqui, nós nos tornamos pessoas de produção em série, todo mundo é igual, porque entramos, e é isso que acontecia na época de Jesus, todo mundo era soldadinho de chumbo. Você já viu, já chegou num lugar, numa comunidade onde todo mundo parece que fala do mesmo jeito? Você já chegou num lugar que parece que todo mundo pensa da mesma maneira? Já chegou num lugar que parece que todo mundo diz as mesmas coisas, repete as mesmas coisas, não tem uma riqueza naquele lugar? Por quê? Porque essas pessoas elas ficaram bitoladas, completamente bitoladas, e essa não é o projeto de espiritualidade que Jesus nos trouxe. Porque quando ficamos assim, falando, eu dou graças a Deus, eu já cheguei em igrejas que
que os pregadores falavam tudo do jeito do pastor. Todo mundo pregava a mesma maneira. Eu me lembro quando eu estava no seminário, todo mundo queria pregar igualzinho o Caio Fábio. O pessoal assumia a palavra e dava a mesma entonação, porque o Caio Fábio era o top pregador do Brasil, naquela época. Todo mundo falava daquele jeito. As comunidades elas vão ficando, porque aí a pessoa acha que a unção está ali. Eu vou falar como ele, aí a unção, entendeu? Está daquele jeito. E Deus não nos chamou para que a gente seja discípulo, produção em série. Há uma riqueza daquilo que Deus quer fazer na minha vida, na tua vida, na vida de cada um de nós. Quando a gente entra nisso, a gente começa a se tornar pessoas, nos tornamos pessoas sem criatividade, amedrontadas, julgadoras e fingidas. Não é esse o espírito que Deus quer nas nossas vidas. Isso você diz assim, pastor, isso tem muito a ver com a nossa vida prática. Presta atenção. Isso pode entrar dentro do seu casamento. Um projeto espiritual desse tipo. Você pensa assim, eu tenho que ficar casado, né? Muitas pessoas aqui vêm na igreja, dizem, não, eu tenho... A Bíblia diz que eu não posso me divorciar. Jesus disse que eu não posso me divorciar. Mas a Bíblia fala mais do que isso, né? Não é só não se divorciar. A Bíblia diz que o marido tem que amar a esposa como Cristo ama a igreja. Como que Cristo ama a sua igreja? Como que Cristo ama a sua igreja? Morreu por ela, se entregou. É isso aí que diz. Só que presta atenção como muitas vezes entra para dentro dos nossos casamentos esse sentido. Alguns de nós estamos vivendo casamentos legalistas. Alguns de nós estamos vivendo casamentos que são apenas cumprimento exterior da lei e não uma justiça superior à dos fariseus. Porque ali nós fazemos tudo aquilo que aparentemente é certo, pagamos contas, não brigamos na frente dos filhos, andamos de mãos dadas, mas, isso é a fachada. Sempre que o marido pode, desaparece de casa. Quando está em casa, não está presente, está no celular, todo momento. Não abre o coração, não ouve a esposa, e a esposa não ouve o marido. Não há conexão entre eles, eles simplesmente mantêm as regras exteriores, mas o espírito interior do casamento não está vivo. Precisa ser reavivado. Então Cristo, quando vem falar e diz que ele veio dar um sentido, completar, ele vem nos dizer que ele veio criar um novo tipo de discípulos, que não são pessoas que se preocupam com fachadas, mas se preocupam com o coração. E é isso que nós somos chamados a fazer também com Jesus. Nós temos que nos preocupar com o nosso coração. Não é somente eu ir no grupo familiar, mas perguntar, será que eu estou indo no grupo familiar com o coração certo? Não é dizer eu estou dando meu dízimo todos os meses, mas perguntar, será que eu tenho sido grato a Deus pelas bênçãos dele com a minha vida? Não é somente vir ao culto, mas perguntar, eu realmente adoro a Deus? Aproveito esse espaço para adorar a Deus? Eu realmente estou absorvendo a palavra? Nesse tempo, é muito mais do que
a exterioridade. E Jesus veio fazer uma obra que conserva a essência, mas amplia o seu sentido muito mais. Porque vejam só, logo em seguida, depois nós vamos ver cada um desses textos, Jesus fala de algumas coisas, para mostrar que ele está interessado no coração. Por exemplo, tem um texto bíblico que diz, não adulterarás, mandamento. Não adulterarás. Aí Jesus disse assim, para aí um pouquinho, não é só não adulterar. É mais profundo. Qualquer um que olhar para uma mulher com intenção impura, já se deitou com ela. Então não é... E vejam que Jesus está colocando, não coloca a culpa na mulher, né? Ele coloca a responsabilidade sobre o homem. E mostra que a coisa é mais profunda. Tem a ver com o coração. Essa é a grande questão. Depois nós vamos ver cada um desses textos separadamente. Porque Jesus quer discípulos cujo coração está nele. Porque tem gente muita... Olha aqui, ó. Tem muita performance de culto. Agora, se descobriu na minha cidade, Bagé. Não sei se você viu essa notícia. Conhecido nosso, que frequentou congressos. Mesmos congressos. Foi o congresso de jovens. Vendia, traficava imagens de crianças sendo maltratadas, violentadas, esganadas para pessoas pervertidas. Esse homem pregava em congressos. Esse homem era uma pessoa importante no cenário político. E usava o nome de Deus para se afirmar como alguém importante. Mas por dentro, seu coração absolutamente tomado pelo diabo. Agora nós temos que nos perguntar a nossa vida espiritual. Jesus veio trazer uma nova espiritualidade, que não é focada no exterior. Não tem nada a ver com o que os outros percebem sobre você. Olha só, as pessoas todas dizem que eu sou uma boa pessoa. Não tem nada a ver com isso. É eu olhar e dizer quem eu sou diante de Deus. Como está o meu coração diante de Deus. Eu não vim abolir a lei, disse Jesus. Eu vim completá-la. Eu vim dar a ela um sentido e vim trazer e trabalhar com pessoas para algo muito mais profundo. Discípulos diferentes. Um novo tipo de discípulos. E aí, Jesus chega na terceira parte, que talvez seja a mais revolucionária. Ele diz assim, uma obediência que excede a dos fariseus. Presta atenção, aquela gente jejuava 2 vezes por semana. Aquela gente andava repetindo a palavra em todo lugar. Aquela gente ia de culto em culto. Aquela gente dava glória. Aquela gente orava longas orações. Talvez muitos de nós não conheçam esse tipo de gente, assim, aquele crentão assim, que está sempre em tudo. Tem uns crentes que são mais crentes que o pastor. Eu conheço uns crentes que, se fosse por performance, são mais crentes do que eu. Longas orações, às vezes se filma chorando. Oh, Senhor. Ainda tem mais essa hipocrisia moderna aí. E aí, chora, faz, vem, vai, mostra de várias maneiras. E aí Jesus, e assim eram os fariseus, né? No passado. Performance, andavam com uma roupa que os distinguia diante dos outros. E aí Jesus diz assim, para um pouquinho.
É mesmo dizer, é como dizer para olha, essa justiça, se você não exceder isso aí, é muito mais. Vocês não podem entrar, vocês não estão no reino. Mas que justiça é essa que excede a dos fariseus? Bom, a gente precisa entender que se a gente pegar só a letra da lei, que é o que pegavam os fariseus, a gente se torna, presta bem atenção, se a gente andar só pela letra da lei, se a gente se apegar apenas à lei e não se apegar em Deus, se a gente se apegar aos mandamentos, mas não se apegar ao Deus dos mandamentos, se a gente se apegar apenas à palavra de Jesus e não se apegar ao próprio Jesus, e temos um relacionamento com Ele, nós vamos transformar a palavra de Jesus em jugo para nós e para outras pessoas. Seres humanos cruéis. E a pior coisa que pode existir são seres humanos que, em nome de Deus, praticam todo tipo de maldade. São aqueles que mais destroem. A gente precisa entender isso e Jesus vem nos explicar isso. Justiça superior. E essa justiça é uma justiça que nos livra do legalismo, regras, mas também nos livra, presta atenção, da falta de compromisso. Porque Cristo também, porque muitas pessoas dizem assim, é isso aí, não tem mais regra, não precisa mais nada, acabou-se, vão viver de qualquer maneira. Não é isso. É o coração. É um coração entregue. É um coração aberto a Deus. É uma obediência ensinada pelo Espírito Santo. E a obediência pelo Espírito Santo, a gente tem a sensibilidade de permitir não só que a letra da lei nos fale, mas o espírito da lei nos fale. O espírito. Não é somente o que eu leio, mas o que Deus quis dizer. E eu só entendo o que Deus quis dizer quando eu abro o meu coração para o Espírito que inspirou a palavra. Entendeu? Não é só ler. É abrir o coração para o Espírito que inspirou a palavra. Tem gente que só lê, então não entende o Espírito da palavra. Mas quando eu digo, Senhor, eu abro meu coração para Ti, eu quero entender. Aí Deus fala ao teu coração. Aí a palavra ganha vida. Eu conheci uma pastora que é pregadora, que sempre me admirou, porque ela não tinha estudo profundo, mas ela conseguia ler a palavra e extrair da palavra o sentido espiritual que ela tinha. Cada vez que eu ouvia ela, eu me maravilhava. Eu tinha uma admiração, e tenho, ela ainda viva, né? Outra vez ela me convidou para pregar na igreja há alguns anos, até levei os meninos da NEA junto comigo, foi o Renan e o Lucas comigo, e eu cheguei lá na igreja, ela fez uma introdução, e ela pegou uma palavra que eu nunca tinha pregado, nem falado, e ela falou com uma graça do Espírito Santo, e é isso, é você aberto ao Espírito Santo, e o Espírito Santo fala o sentido espiritual daquilo. Entendeu? A gente tem que entender que isso é algo místico. Não é algo que é controlado pela razão, mas é controlado por Deus e que nós abrimos o coração. Quando a gente faz isso, a palavra ganha o sentido que ela realmente tem. Não é só casca, é o coração da coisa, é o sumo da coisa. E quando a gente tem isso também, o Espírito nos orienta até coisas que não são mandamentos para os outros, presta atenção. Até coisas que não são mandamentos para os outros é um mandamento de Deus para você. Algumas semanas atrás, não sei quanto tempo, Deus falou no meu coração, estava orando, e Deus, enquanto eu orava, e sabe os momentos, falando sobre o momento de oração, a gente tem um momento de oração das 7h30 às 8h, como Deus me fala naquele momento. Volta e meia, Deus me faz brilhar um entendimento. Mas
estava orando e Deus me falou claramente que eu precisava fechar uma rede social que eu estava frequentando. E eu, há muitos anos, uso essa rede social. Muitos anos. Que ali eu vejo notícias, tal. Mas Deus falou no meu coração que aquilo estava me fazendo mal. Falou mesmo. Pai, eu fiquei, será que fecha, será que não fecha? A gente fica lutando, né? Quando Deus fala uma coisa que a gente não quer ouvir, a gente dá uma lutada. Não sei se vocês são mais obedientes que eu não sou assim. Eu dou uma corcoviada. Ah, não, Senhor, eu tento dar uma negociada, mas é isso aí mesmo? Talvez não. Será que não é uma coisa na minha cabeça? E Deus colocou no meu... eu vou fazer. Mas sabe o que é incrível? Quando você luta, né? Você luta com alguma coisa e você obedece a Deus. Quando você obedece, a carga daquela luta vai embora e a paz do Espírito Santo vem sobre a tua vida. Deu. Aquilo é um mandamento que não é para você, é um mandamento de Deus para mim. Entendeu? Por isso que eu digo, e essa é a justiça que excede a dos fariseus. Muito. Porque não é as regras, é o relacionamento. Quem se relaciona com regras obedece apenas à letra da lei. Mas quem se relaciona com aquele que é o autor da letra, então consegue entender o espírito da lei. Você entendeu? É isso que a gente precisa ter. Aprender o espírito da lei. E só o verdadeiro cristão consegue isso. Você sabe, outro dia eu estava lendo um conto baseado em fatos reais. Um escritor russo, eu gosto muito de literatura russa, sou apaixonado. Então ele contava uma história de um sentinela no quartel. Vejam só o que é. Vejam como isso acontece não só na igreja, acontece fora também. E a regra da sentinela é o quê? Não pode abandonar a guarda. Quem é que eu não servi no quartel, não é assim? Não pode abandonar por nenhum, só quando for rendido, não é isso aí, Juliano? É isso aí, né? E no exército russo a mesma coisa. Só que o quartel estava na frente de um rio. Enquanto o soldado, na madrugada, cuidava os movimentos, ele ouviu, bem na frente dele, alguém gritar, socorro! E submergia. Voltava de novo, socorro! Se afogando no rio. E no meio daquilo, ele pensava assim, esse homem deve estar bêbado, porque ele não consegue se salvar. Mas ele vai conseguir, e o homem não conseguia, socorro, socorro. E ele entrou em luta e disse, irmão, não posso sair daqui. E olhava para os lados para ver se chegava alguém, para ele poder gritar, falar, não chegava ninguém, aquela noite fria. Socorro! E ele disse, largo, não largo, ai meu Deus, o que pode acontecer comigo? Largo, não largo, largo. E no final ele disse, vou salvar, largou tudo. Largou a guarda. Foi lá, pegou o homem, puxou ele para fora da água. O homem se abraçou, obrigado. Enquanto ele estava salvando, chegou um oficial. Bem na hora. Deu tudo errado. O que faz o oficial? Denuncia ele. E ele é preso. E fica por ser julgado pela lei marcial, porque a lei dizia que ele tinha que ficar na guarda. Mesmo que sair da guarda fosse para salvar uma vida. Isso é o quê? É viver pela letra da lei. Regras são regras. Está escrito, tem que ser cumprido.
Assim que foi estabelecido. E é isso que leva às crueldades nesse mundo. Você acharia justo condenar esse soldado? O que você acha? Você acha que Jesus condenaria esse soldado? Mas a lei condenava. A lei condenava. E assim também é com as leis espirituais. Existem circunstâncias em que nós olhamos uma situação e dizemos, meu Deus, vamos aplicar a letra da lei fria? Ou vamos permitir que o Espírito que inspirou nos oriente? Esse é o grande desafio. E aí Jesus nos reforça. A menos que a sua justiça supere muito a justiça dos fariseus, da letra, nós jamais vamos entrar no reino dos céus. Então nós conhecemos gente cheia de conhecimento bíblico, cheia de conhecimento das liturgias, cheia de conhecimento da linguagem, mas sem o espírito de generosidade, de compaixão, de ajuda. Usa a lei para condenar e não para restaurar. E Jesus veio para usar a lei para restaurar e não para condenar. Está entendendo? A Bíblia diz o seguinte, que Deus escreveu a sua lei nos nossos corações. Não para que ela seja um fator de acusação, mas para que ela seja um fator de moldar do nosso coração. Foi isso que Jesus fez. E aí a gente permanece, muitas vezes, nessa tensão. Agora nós precisamos saber que o Senhor vai transformar nossas vidas, que a gente pode confiar, que a gente pode abrir o nosso coração no meio das encruzilhadas, no meio desses questionamentos, de não entender situações, porque Deus é fiel para cumprir. Jesus é um cumpridor. Assim como ele cumpriu a lei, veio completar a lei, ele também faz isso nas nossas vidas. Às vezes nós temos momentos na nossa fé de perplexidade. Nós não entendemos, parece que não fecha com aquilo que nós sabemos. Não fecha com aquilo que nós entendemos que deveriam ser as coisas. Às vezes não acontecem as coisas como parece a lógica. Às vezes nós não temos explicação para aquilo que nos acontece. Mas essa palavra nos confirma algo, que Deus é cumpridor. Ele não esquece as coisas que ele estabeleceu. Lá no passado ele apontou para Jesus. E Jesus veio. Eis aqui Jesus nos dizendo, quem desobedecer até o menor mandamento, enquanto o céu e a terra existirem, nem a menor letra ou o menor traço da lei desaparecerá até que todas as coisas se cumpram. Isso é verdade sobre a tua vida também. Tem coisas da vida que ainda não se cumpriram. Tem coisas da palavra que talvez não se cumpriram. Essas coisas não aconteceram. Mas eu quero te dizer que elas finalmente acontecerão, sucederão, à medida que nós abrimos nosso coração para o Senhor, porque o Senhor é cumpridor das suas promessas. Ele veio cumprir aquilo que Deus tinha falado no passado. E Ele nos fez novas promessas. E Ele cumprirá todas essas promessas. E talvez alguns andam confusos aqui. Às vezes olham para a palavra e não veem nela uma instrução, não veem nela a ordem que precisam. Eu quero dizer que o Espírito Santo nos alcançará. Que o Espírito Santo nos dirigirá. Que o Espírito Santo moldará a nossa vida. Tem muitas pessoas que estão escravas
de vícios, escravas de práticas, escravas de situações que elas não conseguem se livrar. Seu coração está preso. Às vezes são até coisas boas que prenderam o coração. Por que tem gente que briga no jogo lá da seleção? Que dá confusão, né? A Tati falou, deu confusão. Por quê? Se o futebol se torna o bem supremo, quando o time perde, a pessoa perde a razão de viver. Diferente de ficar triste. Você pode ficar triste porque a seleção perdeu. Não tem problema, todo mundo fica triste. Eu também estou triste. Queria ter ganhado. Meu país, tudo mais. Mas quando isso se torna o valor supremo da minha vida, eu entro em desespero. Entendeu? E quando eu entro em desespero, ou eu me mato, ou eu mato os outros. Entendeu como é que é? Esse é o desespero. Por isso que, quando a Bíblia diz que Cristo vem cumprir, quer dizer, Cristo haverá de trazer ao nosso coração tudo aquilo que nós precisamos. Então, se você tem carregado dificuldades, você está atado, está preso por coisas que não deveria estar preso, nós temos promessas de que Deus é capaz de nos curar, de que Ele é capaz de nos libertar. Então creia nisso, se a posse dessas promessas, porque elas são verdadeiras. Nós temos experimentado isso e você também pode experimentar na sua própria vida. Em nome de Jesus, uma espiritualidade que não é só letra da lei, mas uma espiritualidade que é espírito da lei. E porque espírito da lei confia, não apenas entende, mas confia quando não entende. Confia naquele que disse: Senhor, eu olho isso aqui, não faz sentido ainda para mim, mas foi tu que disse e eu confio em ti. A minha conexão não é com a letra da lei, a minha conexão é com o autor da lei. Amém? Eu só tenho contato com a lei por causa do autor da lei. Porque quem chega primeiro na nossa vida é o autor. Depois a lei vai sendo esclarecida. Primeira vez que Jesus chegou na tua vida, é Ele em pessoa que chega em você. Depois você vai entendendo as coisas. E quando você fica, apegado a Ele, todas as coisas acabam encontrando o seu sentido. O fim da lei é Cristo. Finalidade, tudo aponta para Ele. Vamos ficar de pé em nome de Jesus?